Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Hoje a gente continua sistema endócrino, aula de farmacologia, né? Hoje é dia 30/4, né? Último dia do mês. E aí a gente vai estar falando de hormônios, tá? Hormônios femininos, vou dar só uma pincelada nos hormônios masculinos, mas principalmente a gente vai falar de contracepção, tá certo? Então, vou, como de costume, esperar um minutinho, tá? Para ver se mais alguém entra, e aí a gente vai continuar com a nossa aula, tá? É uma aula longa, uma aula extensa. Se não der tempo de falar dos injetáveis, adesivos, implantes, né? A gente fala na próxima aula, tá bom? Mas é muita coisa. Outra coisa, eu vou falar sobre anabolizante lá no final. Então, hoje eu vou me deter só aos antidepressivos. Oh, desculpa. Só os adesivos, tá certo? Desculpa, gente, contraceptivos orais e contraceptivos injetáveis, tá bom? Vamos ver se a gente consegue dar toda a matéria hoje, tá? Porque ficou bem extenso. Então, já é 6h07. Quem quiser vai entrando, tá? Eu deixei livre para quem quiser entrar. Eu vou começar a falar, porque a gente tem que ver bastante coisa, tá? Por que eu dei diabetes antes, tá? Diabetes faz parte do sistema endócrino, né? A gente vai ver aqui, ó, no pâncreas, tá? Então, a gente estudou o pâncreas, o glucagon e a insulina, tá certo? Porque eles são bem específicos e tinha muita coisa para falar de glucagon e das insulinas todas, né? E agora eu vou começar o sistema endócrino como um todo, tá? Então, lembrando lá de fisiologia e anatomia, aí a gente vai... Eu coloquei esse slide aqui, porque a gente fica mais fácil falar e vocês olhando, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho a minha fotinha aqui para cima. Ó. Isso, assim, tá, beleza. Então, aqui nesse slide tem todas as glândulas, tá? As principais, pelo menos, estão aí. Deixa eu só ver. Tá ok. Deixa eu voltar. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui, nós estudamos bastante o hipotálamo, tá? Aqui. Ele tá lá no centro da cabeça. A glândula pineal vai controlar o nosso sono. A gente vai falar um pouquinho dela a seguir, tá? A hipófise com seus mensageiros. O que eu queria que vocês gravassem, tá? Então, é assim, que os hormônios são mensageiros, então que eles vão fazer todo o equilíbrio do nosso corpo. Por isso eles são muito importantes e eles são muito complexos. Por quê? Porque primeiro cada indivíduo é um. Então, muitas vezes a resposta de uma pessoa é diferente da outra pessoa, tá? Então é assim, às vezes eu vou reagir a um assalto, por exemplo, de um jeito e quem está me assistindo vai reagir de outro, tá certo? Então, assim, esse tempo de resposta, ele é muito individual, tá? Tem a ver com alimentação, com genética, com todos aqueles fatores que a gente está falando durante as aulas. Então, quem regula tudo isso são os hormônios, tá? Então, o acelerar do batimento cardíaco, o diminuir o batimento cardíaco, acelerar o peristaltismo, diminuir a saliva, né? Então, todos os processos que você imaginar no corpo tem um hormônio envolvido, ou no antes, ou no durante, ou no após, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, tá certo?
Então, o que é a retroalimentação? A retroalimentação é esse acelerar e brecar, tá? Então, tudo no nosso organismo acelera o batimento, breca o batimento. Acelera o peristaltismo, breca o peristaltismo. Todas essas funções são por hormônios. Eu acredito que a Ana deve ter dado aula de sistema endócrino para vocês, falando das glândulas, tá? Então, o que eu vou fazer é só tá acrescentando o nome dos hormônios, né? Os detalhes dos hormônios, para a gente poder seguir em frente, tá certo? Aqui tá bem explicadinho para quem não lembra ou não conseguir, então eu acho que fica aí para vocês, tá bom? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Então, as principais funções, tá? Então, a gente vai lembrar lá no hipotálamo, no centro da cabeça, é o centro nervoso. Então, ele vai comunicar com todo o resto do corpo, tá? O que é principal para a aula de hoje? É a ocitocina, tá? Então, a ocitocina vai dar a sensação de prazer. Ela está vinculada principalmente na parte de gestação. Então, se a mulher não produzir ocitocina, ela não consegue ter um parto normal, não consegue relaxar os músculos, tá? E aí, essa ocitocina é dada injetável. Eu já comentei em aula, mas eu vou estar comentando de novo. É ela que causa a dor, né? Então, a mulher entra no... Tá? Começou a dilatação, tá com 2, 3 dedos de dilatação, ela é internada, né? O médico vai tentar um parto normal, né? A criança não está sentada, está dentro do prazo e tudo indica que é o parto normal, tá? Um grande exemplo disso é a Inglaterra, né? Onde a princesa teve 3 partos normais. Por quê? Porque é um país que estimula o parto normal, tá? O Brasil ainda está muito longe disso, porque as pessoas querem não sentir dor, querem uma coisa rápida, né? O médico ou a administração do hospital quer aquele leito vazio o quanto antes. E, infelizmente, gente, eu sempre fui vinculada diretamente à diretoria dos hospitais, tá? Eu nunca trabalhei subordinada à enfermeira. A minha subordinação sempre foi direta à diretoria do hospital. E a rotatividade de leito é o que dá lucro para o hospital, né? Então, infelizmente, pensando no público ou no particular, todos eles têm dívidas, então a rotatividade é o que eles visam, tá? A ADN é o hormônio que vai controlar a urina, tá? Então, ele também fica lá no sistema. Por quê? Porque todo o nosso corpo é hídrico, então ele tem que regular a água, sódio e potássio, principalmente, né? Sódio e potássio são os principais. A glândula pineal controla o sono, tá? Então, tem pessoas que gostam de acordar cedo e tem outras que gostam de passar a noite inteira acordada. Isso tem a ver com o círculo circadiano, tá? Então, ele está muito claro, tem uma série de... Se vocês entrarem no Google, eles demonstram exatamente o perfil de cada pessoa. Por exemplo, por mais que assim, eu estou em casa, não tem nada, 5h30 é o meu horário de acordar. Então, eu acordo, eu posso até não levantar, mas o meu círculo circadiano, porque eu fui acostumada a acordar cedo, porque eu sempre tinha muita responsabilidade muito cedo, por mais que eu esteja de férias, eu não consigo acordar 6, 7, 8 horas. Eu fico na cama para não fazer barulho e tudo mais. Então, cada um tem o seu. Respeite o seu ciclo circadiano, tá bom? A glândula hipófise, ela vai produzir a maioria dos hormônios, tá? Então, ela vai produzir a acetilcolina, que está envolvido em todos os órgãos do nosso organismo, a TSH, que é o folículo estimulante, o LH, que é o luteizante, que a gente vai falar hoje, tá? A prolactina. Então, a grande maioria dos hormônios vão ser produzidos pela hipófise, tá?
A glândula paratiroide, eu coloquei aqui, ó, porque a gente fala muito pouco dela. Por quê? Porque ela atrofia na época do... Desculpa. A glândula paratiroide, ela vai controlar o cálcio. Só que tem diversos mecanismos de controlar o cálcio. Então, eu coloquei aqui para vocês saberem o que é cada função principal delas, tá bom? Então, a paratiroide a gente quase não fala, o timo a gente quase não fala, porque ele atrofia depois da adolescência, ele tá lá, ele tá funcionando, mas de forma menor. Então, a gente nem ouve falar. A tireoide, ela controla grande parte do metabolismo. Então, vai desde água, sede, engordar, emagrecer, fome, intestino parar ou intestino soltar. Então, eu coloquei aqui, controla o metabolismo para vocês entenderem que ela está envolvida em vários processos, tá bom? A glândula adrenal a gente já falou, que é do rim, tá? Pâncreas a gente estudou a aula passada, glucagon e insulina, né? Principalmente porque eles controlam o ATP. ATP é a energia do nosso corpo. E hoje a gente vai falar sobre ovário e testículo, mas eu quis colocar aqui para vocês terem uma ideia de tudo, tá? Esse slide eu fiz aqui com o nome dos hormônios, tá? Para vocês terem noção. Gente, não se preocupem com prova, se preocupem com o raciocínio dos medicamentos, tá? Que é isso que eu estou tentando passar para vocês. Se vocês conseguirem absorver 50% do que eu passei para vocês, nossa, vocês já estão top, já estão 10, entendeu? Porque vocês conseguem raciocinar até o que está acontecendo no próprio corpo de vocês. Então, ó, falei da ocitocina, né? A melatonina é do sono, a glândula hipófise vai produzir a maioria dos hormônios, tá? Então, aqui a gente já vem falando, o que mais? O pâncreas a gente estudou, a somatomedina é do fígado, tá? A renina do rim, controla lá a urina, tá? O fator antiurético vai controlar a aldosterona. A gente já estudou a aldosterona, angiotensina 1, angiotensina 2 e a vasodilatação. Por mais que vocês lembrem por cima, vocês entendem que a aldosterona já não é um bicho de 7 cabeças para vocês? Vocês já ouviram falar, vocês já sabem que ela está vinculada com a vasodilatação e a vasoconstrição do nosso corpo, tá? E aí hoje vai desmistificar testosterona, progesterona e estrógeno, tá certo? Tá? Aqui os hormônios vinculados aos órgãos, tá? Que eu coloquei aqui para vocês para facilitar, para vocês estudarem até para Enem, para vestibular e tudo mais. Tem alguns vestibulares que já estão com inscrição aberta, fiquem atentos, quem vai fazer faculdade ano que vem, tá? E aí hoje, nos nossos estudos, eu dividi assim, ó, fisiologia do sistema reprodutivo, ciclo hormonal, contracepção oral, que eu quero finalizar hoje, a contracepção oral, contraceptivo de efeito prolongado, emergências. Aí, na próxima aula, eu vou falar de hormônios da tireoide e do crescimento, tá? Eu quero ver se eu consigo terminar a contracepção oral hoje, só para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos se familiarizar com o órgão que a gente vai falar hoje, tá? Ó, a gente vai encontrar aqui a vagina. Ontem eu estava assistindo um stand-up, né, com humoristas, e aí um deles estava brincando que na hora do ato sexual ele tinha medo de estar batendo na cabeça do filho dele, porque se tiver grávida, a cabeça tá aqui, ó. Percebe? Olha a distância, tá? Isso aqui é tudo envolvido com músculo, tá certo? Então, jamais um ato sexual vai machucar a criança, tá? Isso é uma coisa que perguntam muito em balcão, tá? Então, vão perguntar para vocês, tá certo? Então, a gente tem os lábios menores, né? Os lábios exteriores, os lábios internos, tá? O colo do útero aqui, ó, é quando colhe o Papa Nicolau. E aí, eu pus uma fotinho. Opa! Caramba, peraí, deixa eu só voltar aqui, porque eu quero mostrar para vocês
Ixi, me perdi, tá aqui. Como que é colhido o Papa Nicolau? Não sei se, para quem conhece, é só um a mais que eu gosto de dar para vocês, tá? O Papa Nicolau é colhido com isso aqui chama bico de papagaio, tá? Então, vai introduzir isso na vagina da mulher, é óbvio, né? E aí, ele abre, tá? Ele abre como uma boca, tem PMG, então, dependendo do biotipo, da altura e do peso, o médico ou a enfermeira vai escolher o tamanho, tá? E aí, essa escovinha é colhido um pedaço, tá? Uma parte dessas células aqui do fundo, tá? Então, aí coloca no microscópio, se elas estiverem de tamanho normal, regular e tudo, tá ótimo. Se tá de tamanho desregular, ou seja, elas não estão redondinhas, aí dá para ver. Então, o Papa Nicolau é aconselhável que faça uma vez por ano, né? Se bem que tem médicos que discordam dessa tese, mas é essa a tese que é dita pelo Ministério da Saúde, tá? Então, é a coleta uma vez por ano. Eu vou deixar bem pequenininho aqui só para vocês, se vocês tiverem curiosidade, tá? Chama bico de papagaio. Então, a progesterona e o estrógeno são produzidos fisiologicamente pelo nosso corpo, tá? Então, a testosterona é chamada de hormônio masculino, mas ela se transforma em progesterona e estrógeno, tá certo? Isso aqui é fisiologia do nosso corpo. Não, espero não estar falando nada novo com relação aos hormônios, tá bom? Bom, eles existem na forma de comprimido, injetável e adesivo transdérmico, tá? E também na forma de bastonete. Bastonete eu vou falar nela no final da aula, ele é de silicone, tá? E dentro tá a substância que a gente vai estudar, tá? Então, é como se estivesse tomando um comprimido oral, só que você não precisa estar indo buscar o comprimido, põe na boca, né, e faz todo aquele processo. Ele já cai direto na corrente sanguínea. Tá certo? Então, agora a gente vai ver o caminho da fecundação, que isso também é só para relembrar. Então, lá na cabeça, né, é liberado o hormônio da hipófise, que é o hormônio folículo estimulante. Então, ele vai vir aqui, ó. Ele vai atuar aqui, tá bom? E ele vai começar o processo, tá? Para a liberação do óvulo. Então, ele vai liberar o óvulo aqui e o óvulo vai ser recaptado, né? Vai ser captado pelas trompas de Falópio, tá certo? Então, vocês têm que entender que para que o óvulo seja liberado, ele precisa do FSH. E o LH, ele vai criar toda a condição para que esse óvulo se implante, porque nós somos seres reprodutores. Então, o corpo da mulher, ele funciona para todo mês estar pronto para fertilizar. Tá? Assim como as plantas, assim como os animais. Então, é natural. O único detalhe que a gente vai acrescentar aqui para vocês é que a mulher, ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter para toda a vida. Tá? Por isso que a gente pode fazer exame e dimensionar. Né? O que as pesquisas mostram? De quanto mais nova, melhor a chance de ter um filho saudável, né? Melhor a chance da mulher não sentir tantas consequências. Quanto mais velha, mais efeitos colaterais vai ter essa gravidez. Mais velha, eu tô falando 50 anos, tá? 45, 50, porque agora as mulheres querem ter filhos muito tarde. Então, esse óvulo já não tá tão... aí não consegue engravidar, porque esses óvulos já não estão tão novos, tá? Então, esses são alguns detalhes que eu queria que vocês soubessem, tá? Aí, esse óvulo pode ser fecundado ou não, quer dizer, pode encontrar com o espermatozoide ou não. Aí, a gente vai passar porque mais interessa pra gente na aula de hoje, que é o ciclo menstrual. Aqui tá perfeito, gente, essa imagem, tá?
porque ela mostra o período fértil aqui, certinho, tá vendo? Como uma tabelinha. Nem todas as mulheres têm 28 dias de ciclo. Umas têm mais, outras têm menos. Mas o padrão é 28, tá certo? Quanto mais regulada for a mulher, mais ela vai seguir este padrão, tá? Então, os anticoncepcionais, eles têm que pegar essa faixa aqui, tá? Entre o 10º dia que a gente fala e o 15º dia, né? O coito interrompido, tá? Ele funciona? Funciona, tá? Só que a mulher tem que ser regulada. Se ela não é regulada, não adianta fazer coito interrompido, tá? Então, o período menstrual é do 1º dia ao 7º dia. Aí começa a renovação do endométrio. Endométrio é a camada aqui, ó, e toda a parede do útero da mulher, para estar recebendo o óvulo fecundado, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, de parede é o endométrio, tá bom? Começa com essa renovação do endométrio, tá? Que vai até aqui, e aqui é a ovulação. Então, quer dizer, eu primeiro preparo o útero, e aí lança o óvulo. Se o óvulo for fecundado, ótimo, né? Vamos ter uma criança sendo gerada. Se não for fecundado, tá? Aí vai ter o período de sangramento. O período de sangramento, desculpa, é aqui, ó, tá? Do 1º ao 7º dia. Tem mulheres que são 3? Tem. Minha vida inteira foi 3 dias e acabava, tá? Ah, tem mulheres que é 9, 10 dias? Tem também. Tá? Então, depende da alimentação, da carga genética, de uma série de fatores, tá? Mas a gente conta o 1º dia como o 1º dia que sangrou. Então, se vai começar um anticoncepcional, vai começar no 1º dia. É esse dia que vai tomar a primeira pílula, tá? Ah, mas eu posso tomar no 3º dia? Você percebe que aqui, se você começar a tomar no dia 13, então você vai começar aqui a ovulação? Então, não pode, tá? Isso aqui é assim, esqueci. Esqueceu quanto? 24 horas? Ah, tudo bem. 48? Aí você já fala assim, olha, eu aconselho a usar camisinha até o final, tá bom? Então, assim, não se arrisquem, porque eu conheço uma série de processos onde os médicos, os laboratórios pagam a criação da criança, tá? Então, eles pagam dependendo dos acordos judiciais, às vezes até 30 anos. Tem que pagar uma pensão para a criança porque foi orientado errado. Aí a gente volta numa outra questão que eu vou falar para vocês. Quem de vocês guarda a receita médica? Né? Quem de vocês tem um comprovante de que passou numa consulta? Ninguém, porque não é essa a nossa cultura. Tá? Então, a gente tem que ter essa cultura de guardar as coisas. Tá certo? Nem que seja numa bolsinha, numa pasta, não interessa. Vocês precisam ter a cultura de guardar as coisas, tá certo? Então, vamos dar continuidade, tá? Então, aqui, ó, até o 15º, teve o período fértil, não engravidou. Não engravidou, começa a redução do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Começa a descamação e a redução daquelas células que estavam preparadas para abraçar um feto, né? Estavam preparadas para receber o óvulo fecundado, não foi fecundado, então elas recolhem como um processo natural do organismo, tá bom? E aí acontece a descamação do endométrio, tá? Tem mulheres aqui que nesse período de ovulação elas expelem uma gosma branca, tá? É natural, é muco, né? Junto com o óvulo, tá? A consistência é como se fosse a clara, a parte branca do ovo, tá? É aquela consistência, tá certo? Então, porque às vezes vai muita menina em balcão de farmácia perguntar esses detalhes, tá, gente? Por isso que eu tô tentando falar da melhor forma possível para vocês, porque vocês vão se deparar com essas situações. Ó, aqui eu vou passar rapidamente, é para vocês entenderem, tá? Então, ó, a gente tem o nível dos hormônios, tá? Aí vem o folículo estimulante lá do cérebro, tá certo? Ele produz o hormônio, aí você tem o pico, tá?
do hormônio, tá certo? Então, isso aqui é dosado por laboratório. Então, quando uma pessoa vai fazer inseminação artificial ou está tentando engravidar, existem medicamentos que a gente não vai comentar na aula de hoje, mas que é para estimular a ovulação, tá certo? E aí tem o pico do LH, onde o corpo precisa frear. Lembra? Acelerei, freiei. Tá? Então, o LH vai frear. Aqui é o ciclo dos óvulos, tá? Então, mostrando a maturação dele, ou seja, ele vai se desenvolvendo, ele não nasce pronto, né? E os picos de estrógeno e progesterona, tá certo? Então, esses dois hormônios fazem parte do corpo da mulher, tá? O que mais que ficou faltando de eu falar aqui? Ah, sim. Todos os anticoncepcionais têm margem de erro, tá? Então, a margem de erro dos orais é de 0,1%. Se a pessoa toma certinho, se ela se alimenta certinho, tá? Então, se ela toma todo dia no mesmo horário e tudo, tá aqui, ó. A falha do oral é 0,1%, né? Agora, se ela esquece de tomar toma um dia de manhã, outro dia de tarde, outro dia de noite, ela pode chegar nessa faixa de 8%. Então, o anticoncepcional não funcionou? Não. Para tomar anticoncepcional, você precisa ser uma pessoa disciplinada, tá? E os injetáveis? Os injetáveis, ó... Desculpa. A grande maioria hoje é de progestogênio, tá? Que é uma segurança maior, tá? Antigamente, estavam fazendo os conjugados, e os conjugados era de 0,2 a 0,4. Então, por segurança, hoje os médicos estão prescrevendo os que têm uma segurança maior, tá bom? Então, a gente vai entrar na progesterona, tá? A progesterona, o mecanismo de ação dela vai inibir o hormônio, que vai inibir a ovulação. Eu coloquei aqui as fórmulas químicas só para quem tiver curiosidade, tá? Para perceber que eles são quase iguais, tá? Aqui mostra bem, ó, a parte que foi mudada, né? Porque eles vão se transformando, tá? A alteração do muco cervical, tá? Então, quer dizer, esse muco fica muda o pH, ele fica mais espesso, porque aí ele mata o espermatozoide. O espermatozoide entrou, mas ele vai ser morto antes de chegar no ovário, né, e encontrar com o óvulo, tá? A atrofia das glândulas endometriais também é outro mecanismo de ação, tá? Que aí ele vai interferir aqui, ó. Tá? Então, ele vai interferir na hora que o óvulo foi fecundado, tá? Ele entrou na trompa de Falópio, só que ele precisa se grudar, é feio falar grudar, né? Ele precisa, mas eu vou falar isso mesmo, ele precisa se grudar na parede, e aí ele não vai grudar, ele não vai ser implantado. Tá? É que implantado na minha cabeça parece uma coisa que entrou, e ele não entra, ele fica ali fora. A gente vai falar de DIU também, e o DIU pega justamente por quê? Porque ele está fora, ele não está implantado ainda, tá? E a alteração da motilidade das trompas, tá? Que impede o transporte do ocitócito, quer dizer, esse aqui também é a mesma coisa. Um anticoncepcional vai impedir que ele grude, tá? Na parede, aqui, ó. E aí o outro vai impedir, porque para ele virar, né? Um feto, ele vai ter que vir se implantar aqui dentro, né? Então, por exemplo, se implantou aqui, é gravidez de risco, não é o comum de todas as mulheres. Tem gestante que gera o bebê aqui? Tem, tá? Mas não é o comum, o certo é vir se instalar aqui. Por isso que tem anticoncepcional que vai atuar impedindo esse transporte, tá certo? Então, a gente tem os progestágenos, tá? Que são, os primeiros são derivados da testosterona, eles são sintéticos, tá? E aí eles geram hormônios. Eu não vou colocar parte química, gente, porque senão vai, tá? O que é importante para vocês entenderem? Que a primeira geração, que foi lá da década de 65, da década de 60, tá?
eles davam uma série de reações das mulheres. Tá? Então, as mulheres não tomavam na década de 60 e 70, justamente por causa destas reações que a gente vai falar logo a seguir. Tá? Depois vieram os 17-alfa-hidroxiprogesterona. Eles também são derivados, só que a modificação e a tecnologia das moléculas permitiu mexer nelas de forma que não provocasse tanto efeito colateral. Como ele é um hormônio, ele não age só ali, tá bom? Então, aí criou-se essa classe de anticoncepcionais, tá? Ciproterona, as mulheres, né, vão ouvir falar do Diane 35, tá? Então, ele pertence a essa classe aqui. E os mais novos, tá? Que vão ser derivados, tá? Da drospirenona, tá? É essa substância que vai ser ingerida pela mulher, tá? Lembrando que a gente tem sempre que estar tentando imitar o corpo. Então, é tudo isso que os farmacêuticos tentam fazer. Fazer uma molécula que imite o hormônio que é natural do nosso corpo, tá certo? Aí a gente tem uma série de progestágenos, tá? Que eles agem por feedback negativo do estímulo do FSH. Ó, se a gente falar que o FSH e o LH tá aqui, ó, tá? Um estimula, um acelera e aí produz a ovulação, eu vou estar falando daqui, ó, tá? Ele vai estar agindo principalmente nesse pico aqui. Isso é só curiosidade para vocês entenderem o que acontece com os medicamentos, tá bom? Aí foi se desenvolvendo uma série de anticoncepcionais. Então, a gente vai lembrar do ciclo 21 lá de trás, tá? Que é o levonorgestrel. Ele ainda é muito vendido hoje. Sabe por quê? Ele custa R$5, gente. Então, tem lugares que se você chorar, você consegue comprar eles por R$3. Diferente de um Ias, de um Yasmin, que está na faixa de R$70 a R$85, né? Então, de acordo com a evolução, da mesma forma que evoluiu, os preços também. Por quê? Porque usa tecnologia diferente para você produzir essa molécula, né? No Brasil, a gente não produz, tá? A maioria do que a gente tem no Brasil é importado, princípio ativo, principalmente da Índia e da China, né? O que a gente faz? A gente faz o comprimido. Então, eu pego o princípio ativo, ponho o recipiente e vendo, tá? Mas esse princípio ativo puro, ele vem da China e da Índia, tá bom? Aí aqui eu coloquei uma caixa de cada anticoncepcional para vocês terem ideia. Todos eles têm progestágenos, tá? E o que acontece? A gente fala em microgramas, tá? Então, eu vou estar falando em 0,5 microgramas por dia. Tá? Aqui está em miligrama, mas é microgramas que vem nas caixas. Por quê? Porque conforme foram pesquisando, quanto menos hormônio eu der, menos efeito colateral eu tenho. Só que eu tenho que ter o hormônio em quantidade suficiente para ele inibir a minha ovulação. Senão, o que acontece? Eu vou continuar ovulando. Por isso que eu normalmente explico que quando lançam um produto no mercado, ele ainda está em teste. Por que ele está em teste? Porque ele foi testado em 100 mil pessoas, diferente de ser testado em 1 bilhão de pessoas, né? Então, assim, a gente está começando com os hormônios masculinos. O que acontece? Percebeu-se que ele diminui a ereção, né? Ele diminui o libido do homem. E no homem isso causa um efeito psicológico muito grande, né? Então, estão fazendo pesquisas para ajustar essa dose. Quer dizer, eu não posso tirar a vontade, o libido do homem, né? Mas eu também não quero que ele engravide. Que ele engravide a mulher, né? Então, tá chegando nessa dosagem. Mas os primeiros que usam são os primeiros que vão recorrer aos testes. Tá bom?
Gente, não precisa decorar, é só para vocês saberem, para vocês terem uma forma de consulta rápida, caso vocês queiram guardar esses slides, porque está bem resumido, tá bom? Os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais são muitos. Todos eles têm os efeitos colaterais. Uns mais, outros menos. Então, por que eu falei do IAS? O IAS, o Yasmin e o Belara são os que mais vendem se vocês forem trabalhar numa farmácia no centro. E se vocês forem para o bairro? Vocês provavelmente vão encontrar mais o ciclo 21, porque depende do poder aquisitivo das mulheres. Tá? Com relação a 21 e 30 comprimidos, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Tá? Que tem uns que precisam de pausa, né? Que você dá uma semana para a mulher menstruar, né? Quer dizer, você tenta imitar o corpo dela. E outros que é de uso contínuo. Mas esse uso contínuo não pode ser 10 anos, gente. E tem mulheres que começaram a tomar com 12, 13 anos e vão tomando e não vão no médico. Tá? Então, é muito sério isso. Tá? Eu estava preparando a aula e minha filha contou que na faculdade ela morava em República, que a amiga dela comprou 9 anticoncepcionais diferentes. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Porque ela queria tomar e ela não queria ir no médico. Gente, por favor, levem e orientem as pessoas a irem no médico, tá? E aí ela falou assim, mãe, porque eu estava falando assim, eu não sei se eu falo a respeito do câncer ou não, né? Que ele estimula, né? Alguns anticoncepcionais estimulam o câncer. Por quê? Porque eles agem nas células hormonais. E aí eles vão agir, ó, aqui na parte do endométrio, tá? Que é essa parede aqui. Então, dependendo se a mulher já tem uma propensão a ter câncer, já tem histórico da família, pode ser que ela venha a desenvolver por causa do anticoncepcional. Isso é aquilo que eu falei para vocês, que são segredos da Anvisa, tá? Da Anvisa não, dos laboratórios, que eles podem só colocar assim, ó, 0,5% ou de 1 a 2% das mulheres terão câncer. Não posso escrever isso, entendeu? Então, por isso que tudo isso é muito dosado, porque causa benefício e causa malefício. Então, eu não aconselho ninguém a usar anticoncepcional por mais de 10 anos, tá? Não é que não aconselho. Você pode usar, mas você para uns 3 meses, tá? O médico vai falar, só parar um. Eu, como farmacêutica, tá? Entendendo o funcionamento do organismo, eu entendo que você precisa dar 3 meses para o corpo se refazer. Um ciclo só, eu acho muito pouco, porque você está falando de hormônio, você não sabe onde ele está depositado, você não sabe se ele está circulando na corrente sanguínea. Então, o que eu oriento? Está usando mais de 1 ano, mais de 2 anos, faz uma pausa de 3 meses. Lembrando que nessa pausa de 3 meses, uso de camisinha obrigatório. Tá? Então, quando vierem perguntar para vocês, eu esqueci de tomar pílula há 3 dias. Esqueceu, tá desprevenida. Pode começar outro ciclo, entendeu? Vai ficar sem tomar, depende de quantos dias parou, né? Mas usa camisinha. Normalmente, se esqueceu 2 até 3 dias, eu oriento para continuar tomando, porque eu não vou quebrar o ciclo menstrual, mas tem que usar camisinha, não tá prevenida aí. Porque eu não sei em que período daqui que ela parou de tomar. Ela parou, tá no finalzinho. Então, tranquilo. Então, fica sem tomar, a hora que menstruar, começa de novo. Mas e se ela tá aqui, ó? Porque tem mulher, gente, que não sabe nem quando menstrua. Tá? Tem mulher que é muito, muito desligada. São aquelas que, com 5 meses de gravidez que eu fui perceber, né? Então, a gente tem que saber perceber o nosso corpo, tá? Os meninos também, a mesma coisa. Quando forem vender um anticoncepcional ou vieram questionar, normalmente as mulheres, quando acontecem esses problemas, elas vão procurar as mulheres. Quando acontece de precisar comprar pílula do dia seguinte, elas vão procurar os homens, tá? Porque aí elas ficam com vergonha das mulheres.
É muito engraçado isso e você vê no dia a dia, tá? Aí ela vai pedir a pílula do dia seguinte, elas pedem para os homens, tá bom? Aí o que acontece? Eu estava aqui nos efeitos colaterais, tá? Ganho de peso, então se a gente pegar os anticoncepcionais, eu não vou ficar voltando no slide. Se a gente pegar os anticoncepcionais de primeira geração, o pessoal reclamava muito de ganho de peso e principalmente a oscilação entre depressão e euforia. Mas é oscilação muito grande, tá? Não é assim, eu acordei de mau humor. Não, é muito mau humor, tá? E de repente está eufórica do nada. Isso é hormônio, tá? É desequilíbrio hormonal. Isso não é psicológico, tá certo? Cansaço, então fadiga, aparecimento de acne, aumento das mamas e o que na década de 60 fazia principalmente as mulheres pararem eram as dores de cabeça. Gente, estourei meu tempo, a gente volta daqui a pouco, tá bom? E aí eu continuo porque a gente não chegou na metade da aula, tá certo? Até mais.